Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 80 da playlist de aulas do 7º ano. E hoje nós vamos aprender a calcular a medida do ângulo interno de polígonos regulares. Vem comigo! Bom, o melhor jeito de começar essa aula é recordando, o significado de polígonos regulares. O que são polígonos regulares, professor? São polígonos que têm os lados com a mesma medida e têm os ângulos também com as mesmas medidas. Ou seja, os lados são congruentes e os ângulos são congruentes, ok? Então, para citar dois exemplos que a gente tem bastante contato aí, durante o nosso dia a dia escolar. A gente fala muito do triângulo equilátero, que é o triângulo que tem os três lados iguais, e aí, consequentemente, tem os três ângulos iguais também, tá? Então, aqui a gente tem um polígono regular, e outra figura bem conhecida nossa é o quadrado. O quadrado ele é um quadrilátero regular, porque ele tem os quatro lados com a mesma medida, tem os quatro ângulos com a mesma medida. O que nós vamos fazer na aula de hoje, então? Nós vamos aprender a determinar a medida do ângulo interno de qualquer polígono que seja regular. Qualquer polígono que tenha os lados e os ângulos com as mesmas medidas, certo? Vamos usar como exemplo o caso aqui do quadrado e do triângulo equilátero. Vamos começar com o triângulo equilátero. Veja só como nós vamos proceder. Nós vimos na aula anterior que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, seja ele regular ou não, tá? A soma dos ângulos internos é igual ao número de lados que a figura tem, menos 2, vezes 180 graus. Beleza? Estão lembrados disso aqui? Então, em qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é o número de lados, menos 2, vezes 180. No caso do triângulo, o triângulo equilátero, ou qualquer triângulo, ele tem três lados. Então, aqui vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes o 180 vai dar 180 graus. Bom, então nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Agora, sabendo que o triângulo é regular, sabendo que a figura que a gente está trabalhando é regular, o que a gente pode fazer para calcular a medida do ângulo interno? A gente vai pegar o valor da soma dos ângulos internos e nós vamos dividir pelo número de ângulos que nós temos. Então, olha só, se a soma dos três ângulos dá 180 graus, e são três ângulos que nós estamos somando, então basta dividir 180 por 3. E logo nós temos que cada ângulo mede 60 graus. Então, cada ângulo interno do meu triângulo equilátero tem 60 graus, tá? Como que a gente fez isso mesmo, professor? Bom, a gente calculou a soma dos três ângulos primeiro, a soma dos ângulos internos foi 180, aí nós dividimos por 3, porque eram três ângulos. Bem simples, de se achar aí a medida do ângulo interno de cada polígono regular. Bom, no caso do quadrado, olha só, a soma dos ângulos internos é sempre igual a n menos 2 vezes 180. O número de lados do quadrado é 4, então vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Então, 2 vezes 180. Bom, 2 vezes 180 é igual a 360 graus, certo? Então, a soma dos quatro ângulos internos de um quadrilátero, seja qual for o quadrilátero, sempre vai dar 360 graus. Se for um quadrilátero regular, no caso quadrado, cada ângulo interno vai ser igual a 360 dividido por 4. É só a gente pegar a soma dos quatro ângulos e dividir para quatro ângulos. Essa divisão dá 90 graus. Então, a gente tem aí que o quadrado tem quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Ah, professor, mas esses três exemplos aí, esses dois exemplos são muito fáceis, a gente já conhecia. Tudo bem, a gente já conhecia, mas serve para a gente ter a ideia do que nós vamos fazer daqui para frente. Então, se você quiser calcular a medida do ângulo interno de um octógono regular ou de um decágono regular, então é esse tipo de exercício que a gente vai estar fazendo daqui para frente, tá bom? Então, na sequência do vídeo aí, a gente vai trabalhar só com resolução de exercícios e problemas para calcular a medida do ângulo interno
de um polígono regular. Já faço um pedido para você, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí o seu joinha, deixa um comentário bem legal aí embaixo e venha fazer parte desse projeto de aulas para o 7º ano, você também. Vamos lá então para o nosso primeiro exercício. Bom, olha só então o nosso primeiro exercício. Determine a medida do ângulo interno de um octógono regular e na letra B de um pentágono regular, tá? Bom, o octógono, primeira coisa, a gente tem que lembrar que tem 8 lados. Então, como é que eu vou calcular a medida de cada um dos ângulos internos de um octógono regular? O fato de ser regular significa que são todos iguais. Isso já é uma grande vantagem para mim, né? Me ajuda bastante saber que os ângulos são todos iguais. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos calcular a soma dos 8 ângulos internos do octógono. Para calcular a soma de todos os ângulos internos, a gente pega o número de lados, faz menos 2 e multiplica o resultado por 180. Como eu tenho 8 lados, 8 menos 2 dá 6, então vai ficar 6 vezes o 180, que dá um total de 1080 graus. Tá? Então a soma dos 8 ângulos dá 1080. Como são todos iguais, então a gente vai calcular agora a medida do ângulo interno. O ângulo interno vai ser a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Ou seja, 1080 dividido por 8. Se a gente fizer a divisão do 1080 pelo 8, bom, 10 dividido por 8 dá 1. Vamos fazer aqui, né? 1080 dividido por 8. 10 dividido por 8 dá 1, sobra 2. Abaixo 8. 28 dividido por 8 vai dar 3. Vão sobrar 4. Abaixo 5. 40 dividido por 5 dá 40 dividido por 8 dá 5 e não vai sobrar nada. Então, 135 graus é a medida de cada ângulo interno do octógono regular. Sabe, né? O octógono é aquele ringue de UFC, lá onde tem os lutadores de UFC. O ringue tem a forma de um octógono e cada ângulo interno tem a medida aí de 135 graus. Um outro exemplo, a caixa de pizza. Geralmente a caixa de pizza ela tem o formato de um octógono. Vem 8 lados na caixa de pizza. Daí, cada ângulo interno vai ter a medida aí de 135 graus. Agora vamos para o pentágono regular. Então, sempre atentem-se ao fato do polígono ser regular ou não, tá? Então, está escrito que o polígono é regular. Se ele é regular, a gente pode proceder dessa maneira. Primeiro, a gente calcula a soma dos 5 ângulos internos do pentágono, certo? O pentágono tem 5 lados, consequentemente tem 5 ângulos. Então, aqui na nossa formulinha vai ficar, a fórmula, vamos escrever a fórmula, né? N menos 2 vezes 180. Então, o número de lados, menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 dá 540 graus. Então, essa é a soma dos 5 ângulos internos de qualquer pentágono que existe por aí, beleza? Pelo fato dele ser regular, a gente calcula que a medida do ângulo interno vai ser a soma de todos os ângulos internos dividido pela quantidade de ângulos. Então, é 540 dividido por 5, que dá 108 graus, tá? Então, cada ângulo interno de um pentágono regular corresponde a 108 graus. Deu para entender, gente? Então, é assim que a gente vai trabalhar quando se tratar de polígonos regulares. A gente consegue calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Pelo fato de ser regular, basta a gente dividir pela quantidade de ângulos que tem e nós vamos descobrir a medida de cada ângulo, já que são todos iguais esses ângulos. Agora, um detalhe importante. O exercício pediu o ângulo interno, mas e se ele tivesse pedido o externo? Ah, professor, era fácil, né? Para a gente achar o externo de cada ângulo, é só ver quanto falta para 180. Então, 180 menos 135, e eu vou achar o ângulo externo, tá? Fazendo a diferença aqui, a gente tem um total de 45 graus, tá? Então, cada ângulo externo de um octógono regular tem 45 graus. E no caso do pentágono regular? Bom, o ângulo externo do pentágono regular vai ser 180 menos 108, tá? É o quanto falta, né, para dar 180. Fazendo a diferença, a gente encontra aqui
72 graus. Se a gente fosse fazer um rascunho, um rápido rascunho aqui, ó, apagar aqui para desenhar, o caso o octógono regular, seria mais ou menos isso aqui, tá? Rascunhando. Então aqui a gente tem um polígono de 8 lados, mais ou menos 8 lados iguais, e aí os ângulos também iguais. Então são 8 ângulos de 135 graus que nós encontramos aqui, beleza? Vamos pegar um como exemplo, vou pegar esse aqui, 135 graus. Vamos pintar ele de verdinho, tá? Então esse é o ângulo interno, né, de 135 graus. O ângulo externo a esse ângulo aqui, ele estaria aqui, né? E nós acabamos de falar que ele vai medir 45 graus. Isso acontece no polígono todo, né? Já que ele é regular, todos os ângulos internos vão ter 135 graus e os externos vão ter 45 graus, no caso do octógono regular. Teria uma outra maneira da gente encontrar a medida desse ângulo externo. Lembrando que a soma dos ângulos externos sempre dá 360 graus. Então era só a gente pegar o 360 e dividir pelo 8, né? Já que vão ser sempre iguais, porque a gente está tratando de polígonos regulares. E aí 36 dividido por 8 dá 4, sobra 2, sobra 4, desculpa, abaixo 0, 40 por 8 dá 5 e não sobra nada. Então a gente chega aqui, ó, na mesma resposta que a gente já tinha, né? Cada ângulo externo mede 45 graus. O mesmo raciocínio, o mesmo desenho, daria para a gente fazer aqui no pentágono, tá? Mas vou parar por aqui. Era só para a gente conhecer aí diferentes maneiras de encontrar, né, o ângulo externo. Eu vou sempre fazer da forma inicial. Vou calcular a soma dos ângulos internos. Aí eu consigo calcular cada um dos ângulos internos. E se eu quiser o externo também, é só subtrair de 180. Beleza? Deu para entender, gente? Então esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos trabalhar mais um ou dois aí. Vamos dificultar um pouco, né? Vamos colocar um nível de dificuldade maior. Pessoal, esse exercício que apareceu aí na sua tela é um exercício bem legal. Aliás, ele vai lembrar o que a gente vai ver na próxima aula. Nós vamos falar de ladrilhamento na próxima aula. E aqui tem tudo a ver com ladrilhamento já também, tá? Bom, o que ele fala aí? Que quando a gente pega vários pentágonos regulares, polígonos que têm 5 lados de medidas iguais e ângulos iguais, tá? É possível formar uma estrela de 5 pontas. Aqui até a continuação do desenho ia ser formada a estrela de 5 pontas. Tá? Eu me preocupei apenas com o ângulo θ, que é o ângulo que ele está pedindo para a gente calcular. Então ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. Quanto mede esse ângulo que eu vou pintar em azul? Bom, repare que esse ângulo que está em azul, ele tem vértice aqui nesse pontinho vermelho. Tá? Então o ângulo que está em azul tem vértice nesse ponto vermelho. E nesse ponto vermelho, a gente tem mais 3 ângulos com vértice nele, ó. Nós temos esse ângulo aqui, certo? Temos este outro aqui e temos esse outro aqui. E esses 3 ângulos que eu estou representando aqui são ângulos de pentágonos regulares. Vamos pintar aqui, ó. Então eu tenho esse ângulo verde, tem esse outro ângulo verde que é igual, né? Tem a mesma medida, e tem esse de baixo que também é igual, tem a mesma medida. E a hora que eu somar com o azul, tem que dar uma volta de 360 graus. Então, esses 4 ângulos que pertencem a esse vértice vermelho, eles são 4 ângulos que juntos tem que dar uma soma de 360 graus. Então, o que nós vamos fazer? Olha, esse ângulo θ eu não sei quanto vale, mas o ângulo interno de um pentágono regular, isso aí eu consigo saber, né? Vamos lembrar da nossa fórmula, ó. Primeiro a gente calcula a soma dos 5 ângulos internos de um pentágono regular. E aí depois a gente divide por 5 ângulos, que são iguais, né? Então a soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus. Beleza? Bom, como o pentágono tem 5 lados, vai ficar 3 vezes 180, que dá 540 graus. Então cada ângulo interno, ou melhor dizendo, a soma dos 5 ângulos internos de um pentágono regular é 540 graus.
Agora a gente consegue calcular a medida do ângulo interno. É só pegar o 540 e dividir por 5. Beleza? Não são 5 ângulos que tem o pentágono? Então divide a soma pelo total de ângulos. 540 dividido por 5 dá 108 graus. Na verdade, a gente já tinha feito essa conta, né, alguns minutinhos atrás. Bom, agora nós sabemos que esse ângulo tem 108 graus. Esse ângulo aqui também tem 108 graus. E esse aqui também tem 108 graus. Só está faltando um ângulo para a gente fechar a volta completa de 360 graus. Então, na prática, a gente já tem 3 ângulos com 108 graus. Vamos somar esses 3 ângulos aqui. Isso dá um total de 24 sobre 2, 2, 3. 324 graus, tá? Então, esses 3 ângulos verdes já dão 324 graus. Agora, basta a gente saber quanto falta para fechar uma volta de 360 graus. Então, 360 tira 324. Vamos fazer a troca aqui, né? 10 tirar 4 é 6, 5 tirar 2 é 3 e aqui é 0. Então, 36 graus é a medida do ângulo θ, tá? Então, 36 mais 108 mais 108 mais 108 dá 360 graus. O ângulo θ é 36 graus. Qual a alternativa que era? A alternativa da letra D. Certinho? Pessoal, tem mais um exercício que eu quero colocar na sua tela. Pause o vídeo, tente responder, depois dá play para verificar se você acertou. E o nosso último problema aí trouxe uma moeda de 25 centavos, igualzinha a essa que o professor está segurando na mão. Repare que essa moeda, ela tem inscrita, né, na sua circunferência, um polígono de 7 lados iguais. Tem um heptágono dentro do círculo aí, dentro da circunferência da moeda, certo? E nós queremos saber qual é a medida mais próxima de cada ângulo externo desse heptágono regular. Bom, como que nós vamos resolver? Primeira coisa, gente, que a gente vai fazer, né, é lembrar que um heptágono ele tem 7 lados e pelo fato de ser regular são 7 lados iguais, beleza? Então, independente de ser igual ou não, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá, é calculada como o número de lados menos 2 vezes 180 graus, certo? Bom, como o heptágono tem 7 lados, vai ficar 7 menos 2 dá 5. 5 vezes 180 graus, que é igual a 900. Então, nós temos aí que a soma dos 7 ângulos internos de qualquer heptágono é de 900 graus. Pelo fato de serem 7 lados iguais, 7 ângulos iguais, pelo fato de ser um heptágono regular, cada ângulo interno vai ter uma medida correspondente à soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos. Ou seja, cada ângulo interno corresponde a 900 dividido por 7. Essa divisão ela não é exata, por isso que o exercício pede a medida mais próxima, né? Vamos dividir aqui o 900 pelo 7. Ó. 9 dividido por 7 dá 1, sobra 2, abaixo 0. 20 dividido por 7 dá 2, 2 vezes 7 é 14, vão sobrar 6, abaixo 0. O 60, 60 dividido por 7 dá 8, 8 vezes 7 é 56, vão sobrar 4. E assim por diante, né? Então, aproximadamente do 128. Agora, ele quer saber a medida do ângulo externo. Então, nós vamos lembrar o seguinte, que o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Se o ângulo interno é aproximadamente 128, tá? Então, dá para a gente calcular aí o valor do ângulo externo. Basta a gente subtrair, né? Do 180, nós vamos tirar 128, tá? Vamos fazer as trocas necessárias aqui e vamos encontrar a resposta de 52 graus. O ângulo externo tem aproximadamente 52 graus. Das opções que nós tínhamos para marcar, a letra E é aquela que mais se aproxima, né? 51 graus. Pessoal, então essa foi a nossa aula de número 80. Aprendemos hoje a calcular a medida do ângulo interno e também do ângulo externo de qualquer polígono regular. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.